Vamos ler o Salmo? Diz assim: o Senhor reina, exulte a terra, e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça, e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus servos e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Senhor Deus, me usa como vaso em tuas mãos. Pedimos a presença do teu Espírito na exposição da palavra, e que a palavra venha fazer morada em meu coração e no coração dos meus irmãos. Que o Senhor seja louvado e engrandecido, Senhor, nesse culto e nesse sermão, na glória e na face de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu estava vendo um documentário esses dias em casa, e é um comentário... Eu gostei muito do documentário. Coisas ali que eu analisei, eu olhei, eu falei, isso me parece mentira. E outras coisas do documentário, eu analisei, eu vi, isso me parece verdade. É um documentário sobre o assédio maligno em Hollywood. Vocês sabem que Hollywood é um antro de impiedade. Parece que Satanás reina em Hollywood. Se a gente não tivesse o conhecimento bíblico de que o nosso Deus é o dominador de toda a terra, nós acharíamos que aquela cidade está totalmente nas mãos do inimigo. E analisando esse documentário, as pessoas vão dizendo quais são os atores e as atrizes que fizeram um pacto. Aí, analisando a fala de algumas cantoras, eu digo, eu acho que essa não fez, não. Analisando a fala de outros cantores, eu digo, eu acho que esse fez. Porque a gente tem que analisar e ver se a cantora está brincando só para ter mais mídia sobre ela e ela ser o assunto da vez por ela ter dito que fez um pacto com o diabo. Mas outros ali que eu analisei, eu falei, me parece muito sério. Ali nós vamos encontrar a Katy Perry. Não sei quem conhece ela aqui, talvez as adolescentes conheçam, né? Eu não sei se ela falou brincando, ou se ela falou sério, ou se ela falou sério com ar de brincadeira. Porque ela disse o seguinte, eu cantava na igreja e eu cantava música gospel. Os meus pais são ministros do Senhor. Mas eu queria sucesso. Eu queria fazer sucesso. Eu queria ter o meu nome elevado. E ela disse, foi então que eu fiz um pacto e vendi minha alma ao diabo. E aí a gente não sabe se ela falou brincando ou se ela falou sério. Mas isso não é coisa que se fale. A gente vê atores de Hollywood na hora do Oscar agradecendo de forma debochada com o nosso Deus e com a nossa fé, agradecendo ao diabo, porque todo mundo diz, agradeço a Deus. E aquele ator que fez o filme do Batman, um filme que eu gosto pra caramba, gosto muito, ele disse, eu agradeço ao diabo pelo prêmio que eu ganhei. Todo mundo riu e brincou. Agora, casos mais sérios do violonista Robert Johnson, um homem negro naquela época, que tocava mais ou menos um violão e não tinha sucesso.
Alguns diziam que o talento dele não era lá grandes coisas, até que ele sumiu durante 6 dias. Ele sumiu. E ele voltou tocando muito bem, compondo muito bem, cantando muito bem. E uma das músicas dele dizia que ele estava numa encruzilhada e ele dobrou o joelho e fez um pacto. E a fama dele percorreu, a fama de que esse homem tinha realmente um pacto. Até que uma das músicas parecia que ele estava meio que pedindo socorro pelo que ele fez. É uma história muito séria. Mas mais séria ainda é do violinista. Violino já é assim. O Tartini, o italiano. Um fenômeno no violino. Um dia ele sonhou que o diabo estava diante dele, pegou o violino dele e tocou uma linda sinfonia. Uma obra-prima que aquele violinista italiano nunca tinha ouvido nada igual. E ele disse: o diabo estava em meu sonho tocando uma linda sinfonia. Ele pegou o meu violino e me entregou o meu violino. E eu acordei como se tivesse disposto a vender minha alma a ele. E eu fiquei tentando tirar aquela música. A gente está falando de um violinista, um cara com ouvido musical fenomenal. E ele não conseguiu tirar idêntico a música que o diabo tocou para ele, mas ele fez parecido. E a música é o Soneto do Diabo, o nome da música. E fez um sucesso, e até hoje os músicos tocam essa música. Fez um sucesso estrondoso. Mas o Tartini disse: porque vocês não viram a verdadeira melodia. Vocês não viram a música sendo tocada pelo diabo, que com certeza tem habilidades maiores do que a gente. Um dos maiores violinistas não conseguiu imitar a música tocada pelo diabo, mas o nome está lá, o Soneto do Diabo. Uma música de fato incrível. E eu de birra em casa eu falei: uma porcaria. Enquanto eu estava vendo a música, e aí só por falar que é dele, eu falei: uma porcaria. Bela de uma porcaria, mas aqui no coração tá assim: que música linda, cara. Que música linda, cara. Não dá para tirar as qualidades que ele tem. Ele tem as qualidades. E ele compôs uma música muito bonita e muito difícil de se tocar. Eu abro falando isso porque diante dessas pessoas que vendem a alma para conseguir sucesso, elas parecem supor que existem determinados poderes que só o diabo tem. No entanto, nós vemos pessoas que fizeram sucesso e não consultaram nenhum desses poderes, ganharam pelo próprio talento. Porém, eu quero declarar aqui que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Nós não tememos essas coisas. E eu estava vendo o documentário e a minha esposa chegou e falou: que coisa do diabo é essa que tu está escutando aqui em casa? Eu falei: deixa quieto. É um documentário e eu estou curioso. Agora eu vou ver até o fim. E depois os irmãos podem procurar e ver como é Hollywood. As pessoas vendendo a alma para ganhar fama. A boa notícia é: nós não vendemos a nossa alma. A nossa alma foi comprada pelo um alto preço. E o que nos espera é a glória. Nós conheceremos a glória. Não a porcaria de Hollywood, mas a glória do bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Aí eu posso ver as pessoas vendem a alma. A minha foi comprada. Eu nem sabia que eu valia tanto assim. Foi comprada com o sangue do Filho de Deus, que reina sobre tudo. E eu olho para os céus e eu digo: é meu. Os céus são meus. A terra é minha, pois eu sou herdeiro da glória de Cristo, o nosso Rei. Esse salmo nos lembra que nós devemos louvar ao Rei dos Reis. Quando a gente estiver reunido nesse lugar, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa pregação, os nossos sentidos, tudo em nosso ser deve estar voltado ao Rei, ao Senhor. Lembrando que não estamos aqui para assistir o culto, como ensinei a vocês nessas pregações sobre o louvor a Deus. Não viemos assistir o culto. Não viemos ouvir um pregador com uma boa retórica. Viemos prestar culto e louvor ao nosso Deus. E o salmo inicia: o Senhor reina. Está sobre tudo e todos.
Os teólogos holandeses estavam certos, na minha opinião, dizendo que não há 1 centímetro quadrado sequer no mundo que Cristo não diga, é meu. Tudo é dele. O nosso irmão Léo, membro da nossa igreja, vai viajar para o Marrocos, se Deus quiser, a trabalho. E eu conversei um pouquinho, eu falei, eita, Léo, uma outra cultura, uma outra religião, um outro povo. Ele até brincou comigo, de alguns amigos que não querem ir por causa dessa religião, que domina. Só que como o crente lida com essas coisas, quando a gente pisa no Marrocos, ou quando o Léo pisar no Marrocos, ou se um dia eu for no Marrocos, você sabe como eu vou pisar? Eu não vou pisar preocupado com o principado e a potestade que reina lá. Eu tenho que pisar como terra de Jesus. Eu tenho que chegar e dizer, eu pisei num lugar que pertence a Jesus. Uma das cenas mais lindas depois da ressurreição de Jesus foi quando ele reuniu os discípulos e disse o seguinte, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, esse portanto significa o quê? Por causa disso, porque eu tenho autoridade nos céus e na terra, vão e façam discípulos. Preguem para todo mundo, porque os céus e a terra são meus. O motivo de fazer missão sem medo, porque a gente entra, quando eu digo a gente, um cristão que está indo me representa, ele é meu irmão, ainda que eu nem o conheça. Quando a gente entra num lugar, a gente sabe que Jesus disse, foi-me dado, portanto, vão. Imagine os discípulos, meu Deus, mas tem Roma. Roma é de César. César é o Kyrios. E aí Paulo escreve a carta dele, porque o termo Kyrios significa Senhor. E a nossa Bíblia, a Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, a palavra que significava o nome de Deus, ou para não dizer o nome de Deus, eles usavam Hashem, que é o Adonai. Porque o nome de Deus eles não pronunciavam, o nome de Deus se perdeu. A gente não sabe, a gente só sabe as 4 letrinhas, e daí a gente chama de Iavé, e virou Jeová. Mas na Bíblia hebraica está Adonai, ou Hashem. A Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, que os judeus escreveram, eles traduziram como Kyrios. Então todo o texto do Antigo Testamento que fala do Deus Altíssimo, está escrito Kyrios. E aí no Novo Testamento, Paulo chama Jesus de Kyrios, que é o Senhor, o que já o coloca acima do César. Kyrios não é o César, o Senhor não é o César, o imperador romano, o Senhor Jesus, logo a preocupação deles não era essa. Como a gente vai enfrentar Roma? Como a gente vai enfrentar a filosofia da Grécia? Os gregos estão aí com a sua inteligência. Tem um tripé em nossa sociedade. Qual é o tripé? Filosofia grega. O nosso tripé é a moral judaico-cristã e o direito romano. Esse é o tripé, a base da nossa sociedade ocidental. Vamos lá, filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Esse é o tripé da sociedade. Como que eles vão enfrentar os gregos? Como que eles vão enfrentar os romanos nos tribunais? Com essa visão de que Jesus é o Senhor, o Kyrios. E aí, quando os teólogos holandeses trabalharam mais essa questão de que não há um piso desse tamanho que Jesus não diga é meu, o que aconteceu? A igreja tem que parar com essa separação de o sagrado e o profano. A gente perdeu muito por causa disso. A igreja é dessa parede para dentro, lá fora é profano. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem profissão que a gente não pode ter. E os teólogos holandeses vão dizer, não! Vocês precisam tomar cada camada da sociedade. Ah, mas como é que eu vou ser um artista? Se o meio da arte está tomado por uma imoralidade gigantesca. E aí os teólogos holandeses vão dizer, é por isso que o crente tem que ser artista. Cadê os nossos filhos que pintam quadros? Cadê? Se de fato tem um talento, tem que ser um fenômeno, tá? Para depois não virar um vagabundo aí, pintando um quadrinho besta de sol e lua. É um fenômeno. Se é um fenômeno, meu filho, faz como os protestantes antigos. Coloque só lhe deu glória lá no final da tua obra. Bota um S e um D e um G. Bota lá. Um dia eles vão pesquisar. O que significa isso no quadro dele? Esse S, D, G. Aí eles vão investigar. Não, porque aquele o artista, um dos maiores do mundo, ele é crente, cara.
Aí os meninos que estão vendo a arte, eita, que crente, serve a Jesus. E esse SDG significa só lhe deu glória, que significa somente a Deus a glória. Mas como que eu vou ser artista? Como que eu vou ser jornalista? A gente precisa incentivar os irmãos a tratarem os seus netos e os seus filhos como potenciais missionários em todas as áreas, porque tudo é de Jesus. A gente não sente falta de juízes da Suprema Corte cristão? Como que no país cristão só tem um juiz da Suprema Corte, que a gente pode dizer que é crente, que é o Mendonça, o reverendo presbiteriano. Eu não conheço, não sei da vida dele íntima, não sei. Mas a gente até hoje pode dizer que o cara é sério. Como que de 11 ministros só tem um que é crente? Uma outra área, a política. A gente demonizou porque só tem sem vergonha. Mas cadê os filhos bem criados da nossa igreja? Por quê? Daniel na Babilônia não se corrompeu, não. Daniel foi para a Babilônia, mas ele não... A roupa era da Babilônia. O nome dele foi alterado, Beltesazar, que a identidade dele já foi destruída ali. Se sou eu e você, talvez a gente ia... Eita, mudou o meu nome, mudou a minha roupa, mudou a minha comida. Então eu vou começar com as práticas da Babilônia. Mas Daniel não, ele orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém, porque a Babilônia não tirou Jerusalém do coração do Daniel. É possível criar gente, criar filho, criar filha, pregar na igreja e dizer, vão para a política, tá difícil, eu sei, o meu conselho é mais ou menos não, mas quando eu vejo a Bíblia, vai para lá, mas faça diferença, vira um jornalista, cadê os jornalistas? Deus reina nas redações, irmãos. Deus reina na Globo. Deus reina no SBT. Deus reina na Record. A gente que se acovardou. A gente não está tomando posse da terra. A gente não está tomando posse da terra que a Bíblia diz que Jesus é o rei. Aí quais são as nossas profissões? A gente sempre fica ali. No máximo é um advogado. No máximo belisca ali uma medicina. No máximo. E acabou, não tem mais profissão. No máximo um policial. Cadê os delegados crentes? Cadê juízes crentes? Se Deus reina, a terra é nossa. Vamos ensinar os nossos filhos a isso. Uma outra coisa que já não está no ramo da profissão. Cadê os filhos missionários? É porque a gente não fala. E outra coisa, a gente tem isso como algo, sei lá, meio... A gente vê como o mundo. Porque não é uma profissão missionária, é uma vocação. Então a gente vê como o mundo vê. Não, isso não, filho. Isso não. Mas como eles serão se a gente não incentiva, se eles não ouvem falar que é possível ele ir para Moçambique, que é possível ele ir para o Paraguai e ser sustentado. Uma outra coisa. A gente está errando muito porque a gente acha que tudo que está em relação à igreja tem que ganhar pouco. Aí o missionário vai lá para ganhar 1.500. A gente tem que honrar. Não, ele vai para ganhar 6.000, 7.000. E se ele tem filho, a igreja vai pagar a escola do filho dele. Qual o recado que a gente dá para os menores que vêm os missionários ganhando um salário mínimo? Isso aí eu não quero ser, não. Aí você diz assim, é o Espírito Santo. Repara, tudo que é bagunçado a gente quer jogar na conta do Espírito Santo. Quando a gente organiza, parece para outras pessoas que a gente tirou o Espírito Santo. Se você estuda muito, não dá lugar ao Espírito. Se você diz o seguinte, não, isso aí, com esse salário não tem como sustentar a minha família, não deu lugar ao Espírito. A gente tem que incentivar, porque o próprio Espírito manda a gente sustentar os missionários. E aí eles vão desejar cada vez mais, porque vem a preocupação, eu quero honrar a Deus e a minha família como eu honro. Então uma igreja séria, com uma visão bíblica séria, vai honrar, vai dar força. Eles vão olhar e vão dizer, eu quero isso. Eu quero pregar o evangelho no Paraguai, que não está longe daqui não. A Argentina ainda é muito católica. Eu quero pregar o evangelho na Argentina. Dá até para ir para a Inglaterra, para a França. Dá para ir. Porque já são pós-cristãs. Mas a França, o crescimento do islamismo é alto, na Inglaterra também. Dá para ir, mas pode morrer lá também. Vamos incentivar. A visão de que Jesus reina precisa impactar a nossa visão.
A gente precisa saber que ele de fato é rei, senão a gente está sendo hipócrita. Se ele é rei, a gente age no reino de Jesus que está avançando. Uma outra coisa ainda no verso 1. O Senhor é rei, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Olha isso. Regiões costeiras são ilhas distantes. O salmista sabe que Deus está em Israel, mas ele também sabe que a glória de Deus vai tomar toda a terra. As ilhas distantes também devem se gloriar e se alegrar no fato que Jesus reina. Vamos parar com essa coisa? Deus é só daqui. Eu não estou dizendo que alguém que rejeita Jesus é salvo, não. Não é isso. Vamos parar com isso. As ilhas devem se alegrar, porque a glória de Deus vai tomar toda a terra. Nós cremos nisso. A nossa visão é mais pessimista. O mundo vai piorar, tudo vai piorar, só que eu tenho uma visão otimista do crescimento do evangelho, tá? Eu acho que o evangelho vai crescer e o evangelho vai ganhar um número grande de pessoas. Eu acredito em conversão de judeu. Eu acredito que a glória de Deus vai se expandir. A glória que eu digo é a da mensagem, ao ponto da gente ouvir que pessoas na ilha estarão glorificando ao Senhor. Exulte a terra, alegrem-se. Percebam que a alegria está junta da crença de que o nosso Deus é rei. Está junto disso. Todos esses salmos convocam a igreja a ter alegria. Todos eles. É difícil convocar ao louvor, à celebração, se não tiver uma convocação da alegria. Eu quero lembrar uma outra coisa a vocês. Um surto de tristeza tem tomado pessoas. É o mal do século, um surto de tristeza. Alguns são mais fracos do que deveriam, é uma geração mais fraca. Isso todo mundo sabe, é uma geração mais fraca. É uma geração com uma mente mais fraca. E é esse surto de tristeza, portanto, um crente pode passar por tristezas profundas. Ouça o que eu vou dizer. Um crente pode estar lutando, um outro também. 3, 5, 10. Agora, uma igreja inteira abatida sem ter acontecido nada não é normal. Não é normal. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, uma igreja inteira mostrando uma tristeza na hora do culto, ou mostrando uma tristeza nos momentos de celebração, não é normal. Porque a Bíblia, sempre que coloca Deus como soberano e como rei, nos convoca à alegria. Alegria. Talvez você veio aqui abatido hoje, ou abatida. Você está abatida. E a gente respeita isso. Há tempo para tudo, há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Mas o abatimento não pode pegar toda uma igreja. Não pegou a nossa e eu nem quero que pegue no futuro. A nossa igreja precisa demonstrar alegria. Porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus, ele é alegre. O poder de Deus existe e ele acalma o coração. O poder existe, o poder de Deus existe e dá alegria à alma do abatido. E aí eu concordo com um pastor norte-americano que disse: nós precisamos ser cristãos hedonistas. Você sabe o que é um hedonista? É aquele que procura prazeres. Se ele não for cristão, ele está lascado, porque ele vai procurar muitos prazeres. Agora, um cristão hedonista procura o prazer em Deus. Lute para ser alegre. É uma luta. Se você anda sempre triste, cabisbaixo, pastor, a minha terapeuta falou que eu sou assim mesmo. Luta para ser alegre. Briga para a sua alegria. Briga para vir ao culto com alegria. Briga com você mesmo, para que você tenha alegria. Leia as Escrituras, procure os textos de alegria. Os textos que dizem: na destra do Senhor há delícias sem cessar. Muitas delícias na presença do Senhor. Ore mais, sorria mais. Ponha mais louvores em casa. Leia mais a Bíblia. Isso é a batalha para ter alegria. Davi, quando pecou, ele disse assim: torna a minha alegria da tua salvação. A alegria da salvação é melhor do que a alegria de ter uma carteira assinada, é melhor do que a alegria de ter sido promovido, é melhor do que a alegria de ter passado no concurso. A alegria da salvação é outra história, porque a alegria da salvação move todas as outras alegrias.
Se Deus me devolveu a alegria da salvação, onde eu for, eu manifestarei essa alegria. É porque os crentes estão perdendo isso. Há pouco tempo atrás, os crentes iam saltitando para a igreja, com Bíblia na mão. Hoje, alguns crentes vão assim, meu Deus, mais um domingo, e vão cabisbaixos pelo caminho. Vão cansados. Que a alegria retorne em nosso coração, que a alegria retorne à nossa alma, porque onde o Espírito do Senhor está, a liberdade, a alegria se manifesta. E aí eu estou tendo algumas dificuldades, e são dificuldades boas mesmo, de ouvir alguns irmãos: pastor, o senhor tem pregado sobre louvor e celebração, mas quanto àqueles que têm um temperamento mais tímido, é temperamento, é personalidade. Quanto àqueles que têm vergonha de levantar a mão na igreja, até querem, e os outros que querem manifestar a sua adoração de outra forma. Irmãos, tudo isso é válido. Mas uma coisa que não dá para negociar: temperamento não pode reger uma igreja inteira. O temperamento não pode reger. A forma que você criou na mente deveria ser assim. A tua cabeça não pode reger uma igreja inteira. Ah, porque o meu temperamento é assim, todo mundo tem que agir. Não pode. Uma coisa eu sei: seja lá qual for o seu temperamento, você sabe o que é alegria. Vamos pegar a pessoa com temperamento a mais introspectiva. E pasmem, eu sou introspectivo, tá? Eu sei que às vezes não parece não, mas foi uma luta, uma batalha, para ser um pouquinho melhor. Porque eu sei que o Dr. Martin Lloyd Jones, ele era pastor e médico também. Um homem especialista na alma humana também. Ele disse o seguinte: temperamento não se converte, temperamento se domina. O temperamento é dominado pelo poder do Espírito. Então, o introspectivo, o que ele deve fazer? Nós vemos. Imagine que ele ganha um presente que ele queria tanto. Ele é introspectivo. Aí chegou o aniversário dele, ele quer uma coisa. Pense uma coisa que ele quer. E aí vem alguém, dá uma caixa de ferramenta para ele. Ele, ferramenta, de novo, eu tenho uma em casa. Aí quando ele abre, vamos supor que é o iPhone 15, 16, tem aí? Vamos supor que é o que ele quer. Mas ele não tem condições financeiras de ter esse iPhone. Mas ele quer muito um iPhone, muito, ele não pode. Aí eu finjo, dou uma caixa de ferramenta. Ele, muito obrigado, pastor. Uma caixa de ferramenta. Aí no coração dele está assim: maldito, me deu uma caixa de ferramenta. Aí quando ele abre, tá um iPhone olhando para ele, uau! Eu digo: eu sou infeliz, tu não é introspectivo? Ele, não, poxa, tu não é introspectivo? Porque a alegria, ela tem que ser demonstrada. Por pior que seja o teu temperamento, a alegria se demonstra. Ela tem que ser demonstrada. Um sorriso, nós sabemos o que é alegria, e a alegria se manifesta. É por isso que ele diz: o Senhor reina, exulte a terra. Alegrem-se as regiões costeiras distantes, alegrem-se, porque o Senhor reina. Verso 2: nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Irmãos, isso aqui já é mais pesado. Porque nuvens escuras sempre nos levam a questões malignas e demoníacas. Se você estiver no teu quarto, orando, e você abrir o olho, for tomado por nuvens escuras te rodeando, o que você faz? Está repreendido em nome de Jesus agora. Não é assim? Porque a nuvem é escura. Se é de Deus, a nuvem tem que ser branquinha. Não é essa a nossa mente? Não é assim que está na nossa mente? Se Deus chegou, tem que estar tudo muito claro, tem que estar tudo muito brilhoso. Mas a Bíblia fala que o diabo também se veste como um anjo de luz. Às vezes a luzinha é o diabo e a nuvinha escura é Deus. Às vezes a carinha celestial é do diabo e a carinha brabinha é a de Deus. Não confundam. Porque o texto diz o seguinte: nuvens escuras e espessas o cercam. O cercam quem? Está falando de demônio o texto? Não, o texto está falando de Deus, do rei. Essas nuvens cercam o Senhor, e aí a retidão e a justiça são a base do seu trono. O juízo virá sobre os ímpios, tá?
A glória de Deus vai se manifestar em toda a terra, para o bem dos justos, mas os ímpios vão estremecer. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, quando a glória de Deus começa a se manifestar no Monte Sinai, irmãos, é uma visão terrível. Moisés tira o povo todo do acampamento e o povo vê aquilo, raios, trovões, relâmpagos iluminando o céu e uma nuvem tomando o monte. E a Bíblia fala que o poder foi tão grande que o monte começou a estremecer. E Deus disse para Moisés: Moisés, suba. Eu ia falar: Deus me livre. Não, Senhor. Moisés, suba. Mas não deixe o povo encostar no monte, porque quem encostar no monte morrerá. E tem mais: chama teu irmão Arão e sobe com ele. A visão era tão terrível, irmãos, que o acampamento não queria chegar perto daquilo. Essa é a revelação de Deus. E as nuvens escuras aqui, como eu gravei no videozinho de manhã, ao mesmo tempo que ela revela a Deus, ela esconde. Nós chamamos isso de paradoxo. Ela vem e a gente diz: Deus chegou. Nuvens tomaram o templo todinho, Deus está aqui. Houve um temor no coração de todo mundo, Deus está aqui. Mas a gente não consegue ver, porque as nuvens o ocultam. E tem esse paradoxo: ele se revela pelas nuvens e as nuvens ocultam ao Senhor. Tanto é que Moisés disse assim: Senhor, mostra-me a tua face. E Deus disse: Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem eu quiser, mas a minha face ninguém pode ver e continuar vivendo. Eu vou te colocar na fenda da rocha e você me verá pelas costas, mas você não vai ver a minha face. Quer ver o mais lindo? Todo crente deve sonhar em ver a face do Senhor. Todo crente deve sonhar e deve pedir: mostra-me a tua glória. Engraçado que Moisés não ficou com medo. Eu quero ver a sua glória, Senhor. Mostra-me a tua face. E ele não viu. Aí como que João abre o seu evangelho? Falando do verbo, que o verbo era Deus, estava com Deus. E no versículo 14 ele diz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Olha que coisa. Os homens viram a glória de Deus na face de Jesus, sem ser fulminados, porque na encarnação Deus se tornou visível. Hebreus diz que Jesus é a imagem exata do ser de Deus. É por isso que João diz: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai. Aquilo que foi oculto a Moisés, eu, João, vi. Aí ele escreve na primeira epístola: os meus olhos viram e as minhas mãos apalparam. Deus pode ser visto na face de Jesus Cristo, na encarnação. Olha o versículo 3: fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem. Vocês já viram essa imagem? Os montes se derretem. Se os montes se derretem, que dirá nós? Que dirá a gente? Os montes se abalam, se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça. Isso é juízo. É uma linguagem do salmista para juízo, porque ele está dizendo o tempo todo que o rei virá. Mas esse salmo ele separou para mostrar que ele não vem apenas para a alegria dos justos. Ele vem para a destruição dos ímpios. A igreja sabe louvar a Deus pelas sentenças do Senhor? A igreja consegue cantar a Deus pelas sentenças? A gente que vive no século 21 não sabe. A gente diz: não, que ninguém morra. A gente é assim, né? Que ninguém morra. Que Deus não mate ninguém. Que não aconteça nada. Como é que eu vou louvar a Deus pelo juízo dele? Pela condenação, pela destruição? A igreja é chamada a louvar pelas sentenças do Senhor. Deixa eu dar um exemplo. Israel passou um perrengue no período do rei Ezequias. Passou um perrengue naquele período. Ezequias foi o homem que quebrou os altares dos deuses, porque Israel se tornou idólatra. Ezequias assumiu o trono, destruiu os deuses. A Bíblia diz: e ele agradou a Deus como Davi. Ele quebrou os deuses, destruiu os altares pagãos, quebrou tudo.
Porque a gente não quebra nada de ninguém, mas se é na nossa casa a gente pode quebrar, é ou não é? Ele não foi lá no Egito quebrar nada, mas como ele virou rei de Israel, e o rei de Israel era tanto rei quanto pastor de Israel, tá? Ele analisou aquela situação e ele quebrou todos os ídolos de Israel, todos. E Deus o amou e se agradou de Ezequias. Porém, um inimigo se insurgiu contra Ezequias. Um rei chamado Senaqueribe da Síria, que mandou o seu comandante para cercar Judá. E o comandante disse o seguinte: vocês vão comer as suas fezes e beber as suas urinas. Nós vamos destruir Judá. E os homens no muro, os oficiais de Ezequias, disse para os comandantes de Senaqueribe: por favor, fala em aramaico, porque a gente entende. O povo do muro só entende hebraico. Mas se você falar hebraico, eles vão se apavorar com o decreto do rei Senaqueribe contra Judá. Fala em aramaico. Irmãos, não se negocia com o inimigo. Não se negocia com o inimigo. Eles tentaram negociar. Aí, o comandante do rei da Síria disse o seguinte: se falar em hebraico eles entendem. Aí ele gritou: ouçam! Não acreditem em Ezequias, porque Ezequias está dizendo que o Deus de vocês pode livrar. Ezequias está dizendo que se vocês confiarem no Deus de vocês, nós não destruiremos vocês. Ele está dizendo que o Deus de vocês reina. Aí todo o povo ouvindo aquilo. Aí eles, era para falar em aramaico, falar em hebraico. Agora todo mundo está sabendo que a Síria vai destruir a gente. E a gente não tem arma bélica, material para combater eles. O argumento do comandante foi muito bom. Sabe qual foi o argumento? Não acreditem no Deus de vocês. A língua da serpente. Olha como o argumento foi bom. Todas as nações que destruímos, cada uma tinha os seus deuses. É ou não é bom o argumento? E por acaso algum deus daquelas nações nos derrubaram? Ou nos derrubou? Algum deus nos derrubou? Não foram todos os deuses destruídos junto com as nações? Por que vocês acham que o Deus de vocês vai vencer a gente se todos os outros povos perderam juntamente com os seus deuses? É um argumento bom. Por que nosso Deus é o único verdadeiro e os deuses da Índia não? É um argumento que o diabo lança, né? Por que Alá não é o verdadeiro e Jeová é o falso? Por quê? O diabo lança. E aí, o que os oficiais de Israel fizeram? Foram até o rei e rasgaram as vestes. Choraram. Rasgaram as vestes. Aí o que o rei fez? Rasgou a veste também. Rasgou e começou a chorar. Aí o rei chamou os oficiais: vem cá todo mundo. Vai todo mundo rasgado, vestido de pano de saco, procurar o profeta Isaías, filho de Amós, mas vai rasgado. Vai todo mundo rasgado em pranto, atrás de Isaías, o filho de Amós. Quando eles chegaram lá, Ezequias recebe uma carta do rei, o Senaqueribe, com a mesma ameaça. Os outros deuses não puderam lidar. O Deus de vocês também não vai lidar com isso. Sabe como Ezequias orou? Ele foi para o templo, ele pegou a carta do inimigo, ele levantou para Deus e disse: leia. Leia. Olha as palavras de Senaqueribes contra ti. Leia. Ó Senhor, livra Israel. Leia. Livra Israel. Aí Isaías vai e manda a notícia: diga ao rei Ezequias que eu vou fazer Senaqueribe voltar pelo caminho que ele veio. Eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e ele vai ver que só em Israel há Deus verdadeiro. Oh terra, ele é pentecostal, mano, e tá no meio dos batistas. A Bíblia diz que o exército de Senaqueribe tinha 185 mil homens. E veio um anjo, e matou todo o exército, sem Israel pegar em espada. Um anjo. Senaqueribe fugiu para casa, e o próprio filho o matou, quando ele estava adorando o Deus Risroque, o nome do Deus dele. Um Deus maluco que está até morto já. Morreu. Deixa eu dizer uma coisa: Baal morreu. Astarotes morreu. O Deus Ra do Egito morreu. Esse Deus aí de Senaqueribe morreu.
Osíris morreu. E o Deus de Israel está até hoje. Ele é chamado de El Elyon nesse salmo, que significa Altíssimo. El Elyon, o Altíssimo. E aí Ezequias disse: só há um Deus verdadeiro. E é o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. O mesmo argumento de Paulo para a igreja: só há um Deus. Só há um Deus verdadeiro. O mesmo argumento de Jesus para o diabo: eu não te adoro, porque está escrito: somente a Deus prestarás culto. Somente a Deus prestarás culto. Os montes estremecem, a ameaça estremece. Ninguém pode ir contra a igreja. Eu quero, ainda nessa ideia dos montes se derretendo, vocês lembram da cena do Gadareno que veio endemoniado com uma legião de demônio e disse para Jesus o seguinte: vieste nos atormentar? Eu não vou falar infeliz, que eu não vou lançar maldição contra eles, né? Eu aprendi na Bíblia que não é assim que se fala com demônio. Vamos respeitar. São seres celestiais, a gente vence em nome de Jesus, não é assim? Eu ia chamar de infeliz, mas não vou chamar não. Deixa que Jesus vai chamar depois. Mas eles atormentam gente há anos, há séculos. Quando Jesus pisou em Gadara, eles: vieste nos atormentar, ó Santo de Deus. Essa é a face de Deus que a gente precisa ver, porque senão não há segurança em nossos muros. O nosso Deus é um Deus guerreiro, é um Deus protetor que luta as nossas batalhas. Não há motivo para tremer, igreja. A Bíblia diz: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A minha esposa estava no meu escritório com a nenenzinha de luz apagada, fazendo ela dormir, de porta fechada. Aí eu cheguei em casa, eu não estava em casa, eu cheguei, aí ela estava na sala. Aí ela disse: estava lá no teu escritório, lá, me arrepiei todinha, tranquei, fica você lá com as tuas coisas lá, que eu não vou ficar lá dentro com a minha filha. Aí tu fechou o escritório e fica só no escritório, né? Aí não vai passar. Ela: fica lá com as tuas coisas, que eu não tenho nada a ver. Vai que se engana, né? Acha que... Aí eu tô lá na tua cadeira, ó o Leonardo aí. Não sou eu não. Ele não está aqui não. Não há motivo para temer. Ele nos persegue. Ele nos persegue. Ele já me perseguiu algumas vezes em minha caminhada. Mas o Jesus que atormenta eles está do meu lado. O que a Bíblia diz? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Repita comigo: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê nisso de verdade? Aplauda ao Senhor então. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é glorioso e majestoso. Verso 6, os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. É nítido. É nítido. Só que o que os povos fizeram? Contemplaram a glória e fizeram ídolos de madeira para adorar. Eles contemplaram a glória e fizeram ídolos de pedra para adorar. Tanto é que no verso 7 tem uma mensagem de Deus para eles. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Irmãos, sabe o que está dizendo? Vocês que buscam a força em deuses falsos, esses deuses se prostrarão diante do nosso Deus. Todos esses falsos deuses se prostram. Aí você diz: pastor, mas estátua não tem vida. Deixa eu lembrar uma outra história para vocês. Narrativas são bênção. Leiam as narrativas bíblicas sendo marcados por ela. Leiam e memorize aquilo. Marcados. Os filhos de Eli estavam em pecado em Israel e ele não repreendia os filhos. Vocês sabem da história, né? Eli era o sumo sacerdote da época e ele não repreendia Hófni e Finéias. Eles faziam barbaridades na tenda do Senhor. Barbaridades. E Deus disse: eu vou matar os dois. Vou matar os dois filhos do sacerdote Eli. Veio a guerra com os filisteus. Israel foi derrotado. Vieram dar a notícia para Eli. Eli era um homem gordo sentado numa cadeira. E deram a notícia: e seus dois filhos morreram.
E ele ficou intacto. Mas quando disseram, e roubaram a arca, quando disseram roubar a arca do Senhor, a arca nem é de Noé, não. A arca é a arca de ouro. Vocês sabem disso, né? É porque aqui na igreja a gente não tem. Tem um monte de igreja aí que tem a arca, só não tem o poder da arca do Antigo Testamento. Mas tem. Quando ele disse roubar a arca, a Bíblia diz que Eli caiu da cadeira, por ser um homem gordo, quebrou o pescoço. E aí, a nora ouviu a notícia e teve um filho fora do tempo. Pariu. E aí ela começou a morrer na hora do parto. E ela ainda deu o nome, Icabode, porque foi-se a glória de Deus. Ela morreu e a criança ficou com esse nome. O nome da criança é Icabode, porque foi-se a glória de Deus. O que significa? A arca foi embora. Os filisteus venceram e levaram a arca. Aí ela botou o nome da criança disso. A criança é chamada de foi-se a glória de Deus, mas a glória de Deus ia voltar. Ela tinha que ter dito assim, levar a arca. Deus vai trazer a arca. O que aconteceu? Eles botaram a arca no templo do deus Dagon, que tinha uma imagem de Dagon. E eles colocaram a arca lá dentro. Aí, eles foram no templo, o que eles viram? A estátua de Dagon de cara no chão, de frente para a arca. Aí eles levantaram a estátua, não, levanta. Dagon caiu aqui, não sei porquê. No outro dia, eles de manhã foram, de novo a estátua de Dagon caída com a cara e com os braços quebrados e a cabeça quebrada. Eles, eita! E uma peste de tumor saiu tomando todo mundo. Algumas Bíblias traduzem como hemorroida. Tomou o povo todinho. O povo começou a sofrer. Sabe o que eles falaram? Tira a arca daqui, porque ela está pesando sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Uma estátua caída, prostrada diante da arca do Senhor. Aí mandaram a arca para uma outra cidade dos filisteus. Não, tira ela daqui, pelo amor de Deus. Aí mandaram, tira essa arca daqui. Aí consultaram os adivinhos. Como que a gente deve mandar a arca? Eles, fazem imagens da hemorroida de vocês, ou dos tumores, depende da tradução. Fazem imagem. É um sacrifício pela culpa. Não vamos ser igual ao Egito, que ficaram ali lutando contra Deus e no final Deus esmagou eles, né? Vamos liberar logo mensagem de paz e enviar essa arca para eles. A arca voltou para Israel. A glória de Deus foi, mas voltou. E a imagem de Dagon estava quebrada. Todos os deuses estarão prostrados diante do Senhor. E por trás de imagens há demônios. Alguns intérpretes assim, nesse texto tem uma mensagem implícita de que todos os seres celestiais, caídos ou não, estarão de joelhos diante de Jesus Cristo. Todos. Ninguém vai escapar. Inclusive o Bob Dylan. Quem é da época do Bob Dylan, levanta a mão. Ninguém conhece Bob Dylan? É mais um que disse, eu estou aqui em Hollywood, já está velho. E o cara perguntou para ele, e as suas músicas, como era a composição? Ele disse, eu não sei muito bem. Como tu não sabe? Aí ele riu. Porque eu não faço sempre, né? Mas como não? Ele diz, eu fiz um pacto. E aí a música vem. Com quem? Aí ele disse, com o comandante da terra. Aí o cara, comandante da terra? Mas ele é invisível. Aí ele deu um sorrisinho. E tu fez para quê? Para estar aqui hoje. Com sucesso. E deu um risinho. Comandante da terra? O comandante da terra está aqui hoje. O comandante da terra vai levar ele junto para onde ele for. E qual é o destino desse comandante da terra? Prostram-se diante dele todos os deuses. Aí o Bob Dylan vai ver os seus demônios prostrados aos pés de Jesus. Verso 8, Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam, por causa das tuas sentenças. A gente pode louvar a Deus por causa disso? Se eu tivesse sendo ameaçado por Senaqueribe, eu louvaria depois de Deus matá-lo. Você também. Obrigado, Senhor, porque livrou a igreja, livrou Israel. Você também. Nós louvamos a Deus pelas suas sentenças. Olha o verso 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. E vem o imperativo. Odeiem o mal vocês que amam o Senhor. Odeiem
o mal, vocês que amam o Senhor. Tudo aquilo que é imoral e maligno, a gente tem que aprender a odiar. Odeiem o mal. Os teólogos dizem que existe um pecado de comissão e um pecado de omissão. O pecado de comissão é quando a gente faz, e o de omissão é quando a gente não faz. E a gente deixa como está. A Bíblia nos manda odiar aquilo que é contra o nosso Deus. É por isso que Paulo ficou indignado com a idolatria de Atenas. Uma indignação veio nele e ele diz, na hora de falar ele foi até brando, mas no coração a gente precisa voltar a odiar o que é mal, a odiar a injustiça, a odiar as opressões, o inimigo das nossas almas, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Repara que a luz nasce, mas não é como a dos relâmpagos do verso 3, que ilumina, mas é um relâmpago de juízo. A luz que nasce aqui é aquela luz que vem ao amanhecer, vem nascendo, e você olha assim, ainda bem que o dia está amanhecendo. Não tem? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem junto do sol nascendo. Essa luz, que não é a luz do relâmpago, do estouro, dos trovões, é uma luz para os justos. Não há relâmpagos para a igreja. Não há fogo que queima montes e terremoto que estremece montanha para a igreja. Para a igreja e para os justos há uma luz que nasce, como que vem lá do horizonte e vem nascendo para a gente. Deus não nos destinou para a ira, diz Paulo. O nosso destino não é a ira. É por isso que a gente se alegra no Senhor. E no seu santo nome nós louvamos ao Senhor. É por isso que a gente deve louvar o nosso Deus. Porque a luz dele tem nascido em nossas vidas. E haverá um dia que essa luz vai brilhar de uma forma tão intensa, que os louvores não sairão dos nossos lábios. É quando o nosso Senhor vier em glória. Quando ele vier em glória e a luz vindo lá do horizonte em nossa direção, e a gente vê a face do nosso Senhor, nós louvaremos um grande cântico ao nosso Deus. Eu quero encerrar essa mensagem levando vocês para 1 Coríntios 15, e aqui a gente encerra a mensagem. Tem uma mensagem de Paulo nesse texto muito importante para a igreja. É para tornar a esperança da gente. A vinda do nosso Senhor é certa. E tem ímpios dizendo, ele não veio até agora, ele não vem mais. Mentira, é como Senaqueribe. É como Senaqueribe. Ele vem. Paulo diz o seguinte, versículo 51 de 1 Coríntios 15. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Repita comigo, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Senaqueribe está ameaçando? Mantenham-se firmes. O juízo de Deus virá e nós louvaremos pelo juízo? Sim, nos mantemos firmes. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem? Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil.
tem muito trabalho para o nosso rei. Todo rei tem seus súditos. Nós somos o servo desse rei. O nosso trabalho não é em vão e não é inútil. Que Deus nos dê força para o trabalho, para que os povos sejam alcançados. Que Deus nos dê força para louvá-lo a cada domingo e adorar o nome dele a cada domingo. Que Deus nos dê força para não temer espíritos malignos, mas temer somente o nosso Senhor. Que Deus nos mantenha firme. E eu termino dizendo: vamos trabalhar e vamos tomar todas as profissões que a gente puder. E ao chegar lá, vamos mostrar que temos um rei. Eles precisam saber que temos um rei. Nas nossas músicas, nos nossos quadros, nas nossas sentenças, na nossa advocacia, seja o que for, temos um rei. Que Deus receba honra e glória nessa igreja e para todos sempre. Fique de pé, vamos orar e encerrar o culto. E nós vamos cantar aquele louvor, a Ele a glória. Senhor Deus, aqui está a sua igreja. Fortalece os meus irmãos. Que a gente seja valente na batalha, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor reina. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Senhor, somos pó, mas o Senhor está conosco. Fortalece a fé e o coração dos meus irmãos aqui. Fortalece eles. E que eles vivam com a certeza que o Senhor está dominando o mundo inteiro, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.